Hoje vamos conhecer Búzios, uma cidade internacionalmente conhecida e, é claro, praias cristalinas, trilhas e muito mais. Então fica até o final do vídeo e acompanhe com a gente. Gente, chegamos agora em Búzios, é muito cedo, quase 7 da manhã, a cidade não tem ninguém na rua, dá pra ver que a cidade é bem badalada, porque quando a gente estava na entrada, ia um monte de gente com cerveja, tá? Tipo, agora que eu vou dormir. Mas a cidade é muito linda e a gente demorou bastante para encontrar estacionamento e eu já vou explicar para vocês o porquê. Búzios está situada na Costa do Sul, região conhecida por suas belas praias e clima tropical. Ela faz parte da região dos Lagos, um conjunto de municípios que se destacam por suas paisagens deslumbrantes e muitas opções de lazer. Está localizada a cerca de 170 quilômetros da capital fluminense e tem acesso de carro e de ônibus. Gente, essa aqui é a Rua das Pedras. Geralmente as pessoas se concentram aqui porque também Búzios é uma cidade muito badalada. As pessoas vêm para aproveitar, curtir e olha, falo para vocês, esse horário tá vazio. Então quer dizer que as pessoas aproveitou muito na noite, né? Vou caminhando e vou mostrando para vocês verem o quanto é lindo. A Rua das Pedras em Búzios é um show à parte, com seus bares charmosos, restaurantes badalados e lojas de artesanatos. Vários bares oferecem música ao vivo com diferentes estilos musicais para agradar todos os gostos. Chegamos agora no primeiro pier e a gente se deu com esse mapa do táxi marítimo. Conforme as praias é um valor que eles cobram. A gente vai tentar conhecer o máximo para mostrar para vocês. A orla é um lugar magnífico que combina beleza natural, agitação e tranquilidade. E também muitas pessoas comentam que o pôr do sol na orla é um dos momentos mais especiais em Búzios. E agora estamos na Orla Bardot. Essa orla ela foi homenageada à atriz Brigitte Bardot por conta que ela veio aqui, ela era de fora, veio aqui e trouxe muitos turistas. Por isso que Búzios é tão conhecida internacionalmente. A Orla Bardot é um dos principais cartões postais de Búzios de Rio de Janeiro. É um calçadão à beira-mar e oferece uma vista linda da Praia da Armação e, é claro, esses barquinhos coloridos que fica um charme em Búzios. Os barcos é uma das partes mais fundamentais da identidade de Búzios. Desde os tempos da pesca da baleia, das embarcações que fazia parte da história da cidade, hoje eles são essencial para o turismo, oferecendo passeios incríveis pelas belas praias e ilhas da região. A orla também é conhecida por ter diversas atrações ao redor dela. Tem restaurante, casa de festa, tudo que você encontra, você vai encontrar aqui. Sem falar que as pessoas, quando vêm curtir a festa, olha, confesso para vocês que é cedo e tem 2 casas de festa bombando aqui e muitos estrangeiros, muitas pessoas falando muitas línguas diferentes. Então aqui é um lugar que você vai vir e você vai dizer, não, isso aqui não é Brasil. Uma das coisas mais comentadas na noitada de Búzios são os barcos-bares. Eles são embarcações adaptadas que recebem festas e eventos com música ao vivo, DJ e transformando uma simples noite em uma verdadeira experiência marítima. E como diz o ditado, a noite é uma aventura. Agora estamos em frente à escultura dos 3 pescadores. A escultura foi feita em bronze e tamanho real. Retrata 3 pescadores puxando uma rede de pesca. Ela foi criada pela artista plástica Cristina Motto em 2000 e se tornou um ponto importante e o símbolo da tradição pesqueira na região. A história da pesca em Búzios remonta aos tempos dos indígenas tainambás, que já habitavam a região e praticavam a pesca como forma de alimento. A chegada dos portugueses no século XVIII, a atividade de pesca se intensificou, principalmente com a caça das baleias, que migravam para cá para se produzir.
A distância da Praia da Armação até a Praia dos Ossos não é tão longa se você for de carro. De carro é aproximadamente 3 a 4 minutos. Mas se você preferir caminhar, a distância fica um pouco maior, que é aproximadamente uns 23 minutos. Bom, eu preferi ir caminhando, até porque eu não gosto de perder muitos momentos e eu gosto de conhecer a cidade por detalhes. Então, vale a pena fazer uma caminhadinha. Durante o período colonial, Búzios serviu como um ponto de apoio para embarcações e também era utilizada para tráfico de escravos. E essa aqui é a entrada para a gente ir para a Praia dos Ossos. Na Praia dos Ossos tem muitos condomínios exclusivos com apartamentos e casas de alto padrão e até com piscinas privativas, com restaurantes de várias opções e de todos os gostos, desde os frutos do mar fresco até a culinária internacional, com muitas boutiques, supermercados e lojas de conveniências para atender todos os moradores e turistas que vêm de longe. E essa foi uma das entradas mais bonitas que eu vi aqui em Búzios até agora. A Igreja Santa Ana é um pedacinho de história da cidade. Construída no século XVIII, ela oferece uma vista incrível das praias da Armação e da Praia dos Ossos. Além de ser um lugar de fé, a igreja é um ponto turístico importante, com arquitetura colonial e um charme único. E se você já está em Búzios, não deixe de conhecer essa igreja, porque ela é muito linda e charmosa. E também você vai estar na Praia da Armação e dos Ossos, vale a pena dar uma olhadinha lá. Essa é a Praia dos Ossos. Ela teve esse nome porque aqui foi encontrado muitas carcaças de baleia. Búzios é um mix de estilos arquitetônicos com arquitetura colonial praiana, com casinhas coloridas e telhados de telha. A Praia dos Ossos, por sua vez, oferece uma vista com uma paisagem rústica e charmosa, com casas mais simples e coloridas. A água, ela é bem clarinha, mas por conta que a areia é um pouco mais escura, ela parece não ser tão clara, mas eu vi lá, tem até peixinho pequenininho. Aqui também, essa praia é indicada para você ver o pôr do sol. E também por ser por conta perto da cidade, as pessoas vêm para cá ver o pôr do sol e depois vai curtir sua noite. A maior temporada em Búzios vai de dezembro a março, mas a praia é agradável o ano inteiro. Isso eu posso falar para vocês porque eu estou aqui em janeiro e olha, eu não tenho o que reclamar. E você que quer conhecer Búzios e não está na temporada, venha, desfrute do sol, do mar e dos trechos mais tranquilos de Búzios, que é nesse trecho aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora a gente vai fazer essa pequena trilha para conhecer a Praia da Azeda e da Azedinha. E eu não deixo de lado a minha mochila da Sazon. Ela serve para viagens longas, viagens curtas, guarda todas as minhas roupas e, é claro, os meus eletrônicos, que é os itens mais essenciais. E eu não uso ela somente para viagem, eu uso ela também no dia a dia, porque ela tem um design moderno e o seu compartimento que leva notebook, livros e outros itens pessoais. E eu, que não sei nadar muito bem, também uso ela de boia. Chegamos agora na escadaria para conhecer as duas praias, Azeda e Azedinha. Segundo fala, essas praias é muito bonita. E também falam bastante que o esforço que a gente tem que fazer para descer esse escadeirão é grande. Então vamos ver? A escadaria de Búzios é um dos símbolos da cidade e um cenário perfeito para você que gosta de fotos e vídeos. E olha, sai perfeitos. Confesso para vocês que tirei várias fotos. A Praia da Azeda recebeu o selo de Bandeira Azul, que é um reconhecimento internacional de qualidade da água, gestão ambiental e segurança e infraestrutura. E daqui a gente consegue ter uma vista ampla das duas praias, Azeda e Azedinha. As praias Azeda e Azedinha são os verdadeiros refúgios em Búzios. Seu nome veio da antiga plantação de frutas cítricas azedas que existia na região. Hoje são conhecidas como águas claras, ideais para mergulho e snorkel. E chegamos agora na Praia da Azeda e realmente
A praia é claríssima, linda, super calma, cristalina. Olha essa visão. E também a Praia da Azeda e Azedinha é considerada área de proteção ambiental, que garante a preservação de suas características naturais. Se você quiser, pode fazer a trilha como eu fiz e também pode ir de barco. De barco você garante um ambiente mais tranquilo e exclusivo. As praias são cercadas por falésias e vegetação, formando um cenário paradisíaco lindo, perfeito para você relaxar e curtir essa natureza incrível. Na entrada da Praia da Azeda existe um casarão colonial, que era uma antiga casa e um importante personagem na história de Búzios. Como é uma do lado da outra, agora a gente vai conhecer a Praia da Azedinha. A Praia da Azedinha está localizada entre a Praia da Azeda e a Ponta do Criminoso. Ela é vizinha da Praia da Azeda, sendo separada somente por um caminho de pedras. Ainda ela é menor que a Praia da Azeda, para vocês terem noção. Ela tem uma faixa de areia bem curta e que isso torna ela mais intimista. Essa praia é como a Praia da Azeda. Ela é bem calma, água enverdeçada e olha, ideal para você curtir, nadar, boiar e é claro fazer snorkel. Antes da escadaria, tem uma rua que você pode ir para a esquerda, que é onde vamos pegar. Estamos indo agora para conhecer a Trilha João Fernandes e a Praia João Fernandes, se eu não me engano, e a Praia João Fernandinho também. Gente, fazendo a trilha para conhecer a Praia do Fernandes, olha que paisagem bonita a gente consegue ver de Búzios. A Praia João Fernandes tem duas versões sobre esse nome. Uma é que um português usava a praia como refúgio de ataques e a outra é que um homem foi condenado à morte por pescar na região. E aí, qual versão que vocês acham que mais combina com a praia? Confesso pra vocês que eu não resisti e tive que entrar dentro d'água. Olha, tô toda encharcada. Gente, a Praia do João Fernandes é linda, tem muitos peixinhos, dá pra você fazer passeio de caiaque, mergulho. Então, você vir pra essa praia, só digo pra vocês que a areia é bem próximo da praia porque tem muitas barraquinhas, mas não deixa de ser uma praia linda. Agora vamos à Praia João Fernandinho. Aqui em Búzios é a maior colônia de argentinos. Tem momentos que eu tenho que falar espanhol, momentos que eu tenho que falar português. É uma mistura, mas gente, venham aqui praticar o espanhol se vocês quiserem, porque aqui é o lugar perfeito, tá? Bom, brincadeiras à parte, essa praia é bastante movimentada. Ela tem muitas opções de caiaque, stand-up e outros esportes aquáticos. Assim como a Praia de João Fernandes, a origem do nome da Praia João Fernandinho também é um mistério e tem várias teorias envolvendo esse tal português. E essa praia conta com um quiosque e algumas opções para você se alimentar e beber à vontade. Sendo um destino internacional, é comum encontrar turistas de diversas nacionalidades na Praia do João Fernandes, como a língua portuguesa, que é o nacional do Brasil, inglês, que muitos turistas vêm de diversos países conhecer Búzios, espanhol, que muitos argentinos e espanhóis vêm se adaptar e morar nessa área e abrir comércios. Olha, confesso para vocês que o que eu vi de gente falando espanhol é inacreditável. E eu não poderia deixar de fazer caiaque nessa praia muito linda que tem vários peixinhos. Tentei gravar ao máximo, mas como tinha muitas pessoas ao redor, a água estava super movimentada. Acabamos de chegar na Praia da Ferradura e olha, eu fui pedir uma informação para um dono de uma barraca, que depois eu vou postar aqui a foto do cartaz que a gente tirou e tem uma arroba dele.
Aí eu perguntei como a gente fazia pra vir pra Praia da Ferradura. O cara falou, vamos de carona. Eu fiquei, ele, não, vamos de carona. Eu vou com a minha mãe e vocês vão com a gente. Eu não gravei ele por respeito, mas pensa num cara que tem história. Ele viajou tanto, viajou em um cruzeiro, ele trabalhava em um cruzeiro e o cara fala francês, português, inglês, todo idioma o cara fala. Mas olha, super agradecida estou. A Praia da Ferradura é uma das praias mais visitadas aqui em Búzios do Rio de Janeiro. Lembrando que essa praia, ela só tem esse nome por conta da sua característica e ela tem um formato de ferradura. Vou mostrar pra vocês. A Praia da Ferradura é uma praia bem popular. Ela é protegida dos ventos e oferece águas calmas, ideais para famílias e crianças. A paisagem é bem deslumbrante, com águas e areia clara. A praia possui uma infraestrutura com restaurantes, bares e aluguéis de equipamentos para você que gosta de fazer esportes. Gente, eu vou me reformular. A maior colônia de argentinos é na Balneário Camboriú. Segundo, é aqui em Búzios, tá? Eu falei errado. Como chegamos na Praia da Ferradura de carona, para voltar foi uma questão. Pedimos Uber, demorou demais, então decidimos voltar a pé. E desse a pé, a gente foi parar na Praia do Canto, que a gente queria muito conhecer a Praia dos Amores, que fica no final dessa praia. E espera aí que eu vou contar para vocês como foi. O trajeto nem foi tão longo assim, só de ponta a ponta, mas eu confesso para vocês que caminhando e vendo essa paisagem como Búzios é tão bonito, eu nem senti. Estamos agora na Praia do Canto e realmente todas as praias aqui em Búzios são lindas. Elas têm uma cor enverdeçada, mas eu acho que é por conta da areia mesmo, mas a água é cristalina. E chegamos agora na Praia do Canto. Ela é a mais próxima do centro de Búzios e tem um fácil acesso para você ir a pé ou de carro. E já que você está no centro, então aluga uma cadeira, um guarda-sol e aproveite esse sol. Agora vamos até o final da praia. Lá dizem que tem uma trilha que se chama Trilha dos Amores, pra gente conseguir ver a Praia dos Amores, que segundamente falam que é linda. Ah, tragam um protetor solar, tá? Porque aqui tá um sol pra cada um. Olha isso aqui. Trilha é pelas rochas, não é trilha pelo mato não, tá? Então eu vou seguir aqui, mas só vou me ver no final, porque é bem perigoso, falaram que tinha risco de queda, então eu vou seguir ela com cuidado, tá? A Praia dos Amores está localizada em um grande paredão de rocha com vegetação nativa. A praia é rodeada por formações rochosas que levam à presença de algumas pequenas praias, onde caberia apenas o casal. Então deve ser por isso o nome da tal praia, né? Mas a verdade é que essa praia é um refúgio para os casais que buscam mais privacidade e momentos a dois. Por conta das correntes marítimas e ventos fortes, dizem que Búzios tem a água mais gelada. Mas olha, hoje não fez tanto sol e a água, assim, tá banhável, tá? Eu tô aqui tranquila. Sem falar, outras pessoas falam que por conta de aqui ser uma península, se eu não me engano, tem mais trânsito, mais tráfego, mas hoje é domingo, a gente veio, demorou um pouco estacionar, sim, apesar do horário da manhã, mas tudo tranquilo, dá pra vir. Então, nos falaram que a única trilha que tinha seria pelas pedras. Viemos, não tão fácil. Chegando aqui, a gente vê um casal subindo. Então, tem a segunda trilha que é por aqui, mas deve ser desafiadora também, porque é uma montanha assim.
Mas eu digo pra vocês, vale a pena fazer a trilha pelas pedras e também vale a pena fazer a trilha pela terra normal. Essa praia é muito linda e tem uma vista incrível.